Olá, todos e todas. Meu nome é Aline, sou PCNP dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Sul 1 e venho aqui hoje, em nome da equipe dos anos iniciais, apresentar para vocês algumas orientações sobre a realização da AP do segundo bimestre. Estou aqui hoje para passar algumas orientações referente à realização da avaliação de aprendizagem em processo para os quartos e quintos anos. Nós vamos começar hoje falando da avaliação de língua portuguesa. Lembrando que tanto a avaliação do quarto quanto a do quinto ano são compostas por 16 questões. Algumas são objetivas e outras são dissertativas. Umas vocês precisam assinalar com um X a resposta da pergunta e a outra vocês vão escrever qual é a resposta correta de acordo com o texto. Então, vamos lá. Para vocês conseguirem um bom resultado na sua avaliação, alguns pontos são necessários para você chegar a um bom resultado. Então, primeiro, procurar um local calmo para realizar essas atividades. Separar todos os materiais necessários, lápis, borracha, apontador, caneta, marca-texto, entre outros materiais que vocês achem necessário. Por que é importante ter essa organização? Para vocês não terem que ficar toda hora levantando e se distraindo e tirando o foco do que vocês estão fazendo. Assim a concentração fica melhor. Antes de iniciar a resolução de cada questão, é importante a gente seguir alguns passos. Então, primeiro, fazer a leitura dos textos quantas vezes for necessário. Não tenha pressa, faça a leitura várias vezes até você conseguir compreender o que aquele texto está dizendo. Ler a questão sobre o texto e as alternativas, para em seguida marcar a resposta. Então, após a leitura do texto, você faz a leitura da questão e a leitura das alternativas, para depois você marcar a resposta que você acha que é correta. Um ponto importante: se for necessário e você tiver dúvidas, volte ao texto e às alternativas para responder as questões, quantas vezes for preciso. Então, leia o texto, leia a questão, leia as alternativas e volta nesse texto quantas vezes você precisar. Uma dica que eu dou para vocês: para facilitar a resolução, vocês podem usar um lápis ou um marca-texto para grifar no próprio texto a resposta daquela questão que você está procurando, ou o trecho que você acha que responda àquela questão. O que vai diferenciar a prova do quarto para o quinto ano? É a produção de escrita. É só isso que muda em relação às provas do quarto e do quinto ano. Então, eu vou começar explicando como vai ser a produção da escrita do quarto ano. A produção de escrita do quarto ano vai ser o final de uma história. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ler o trecho de uma história e após vocês fazerem essa leitura, vocês vão ter que fazer um final, inventar um final para continuar a história que já foi escrita. Então, essa história, ela tem um começo e um meio, mas ela não tem um final. Esse final, vocês que vão inventar. Então, para você fazer essa produção, o que é importante? Procurar um lugar calmo para realizar essa atividade, separar também os seus materiais, fazer a leitura da história quantas vezes for necessário. Ler, reler, ver o ponto que parou, quais são os personagens, faz toda essa leitura. E depois que você fez tudo isso, você escreve um final bem bacana para essa história. Mas tome cuidado para que o final da história faça sentido. Já a produção de escrita do quinto ano, ela é um pouquinho diferente. O quinto ano vai fazer a produção de uma carta opinativa do leitor. Então, para ele conseguir fazer essa carta opinativa, a gente precisa seguir algumas questões. Ele fala aqui: agora escreva uma carta para o jornal online G1 Globo, comentando a reportagem e apresentando a sua opinião a respeito do assunto.
se concorda ou não com a circulação dos pets nos shoppings. Então, para vocês conseguirem fazer essa carta, vocês precisam fazer o quê? Vocês vão precisar escrever uma carta comentando a reportagem, apresentando a sua opinião a respeito sobre o assunto. Então, lembrando, para a escrita dessa carta, vocês têm que escrever no mínimo 10 linhas. Para isso, também é necessário procurar um local calmo para realizar a atividade, separar todos os materiais necessários e fazer a leitura da reportagem quantas vezes for necessário. Então, vocês fazem a leitura da reportagem. Depois que vocês fizeram a leitura, compreenderam o que a reportagem está falando, vocês vão escrever essa carta opinativa dizendo o que vocês acharam, dando a sua opinião sobre o assunto que foi tratado nessa reportagem, tá? Não se esqueçam, tem que ter no mínimo 10 linhas. Com essas informações, chegamos ao fim das orientações das avaliações de língua portuguesa do 4º e do 5º ano. Desejo a vocês boa sorte e até mais!